Os mercados acionistas arrancaram 2015 com fortes ganhos, sobretudo na Europa, onde o índice Eurostoxx 50 valorizou cerca de 18%. Na base destes fortes ganhos esteve sobretudo o arranque dos estímulos monetários por parte do Banco Central Europeu, no valor de cerca de 1 trilhão de euros, a implementar até setembro de 2016, num montante equivalente a cerca de 10% do PIB da zona euro. Neste cenário de forte queda das taxas de juros e de queda do euro, os outperformers foram os índices alemão e os índices periféricos. O DAX 30 alemão e o FTSE MIB italiano valorizaram cerca de 22% e o índice português e o índice espanhol valorizaram 24% e 12% respectivamente. Nos Estados Unidos, os ganhos foram, contudo, mais fracos. O índice S&P 500 valorizou apenas 0,4% e o índice Nasdaq 100 valorizou cerca de 2%. Ao contrário do que se passa na zona euro, nos Estados Unidos o cenário é de subida de taxas de juros. A Reserva Federal Americana deverá começar a subir taxas de juros ainda este ano, provavelmente já em junho, pelo que as ações se encontram mais pressionadas, até pela forte subida do dólar, que constitui uma ameaça ao crescimento de resultados das empresas americanas. Por sua vez, na componente de dívida pública, o trimestre foi igualmente de fortes ganhos e, mais uma vez, sobretudo na Europa. Por exemplo, na Alemanha, as yields das obrigações soberanas até à maturidade de 7 anos encontram-se em terreno negativo e as próprias yields a 10 anos, os bunds, caíram para valores mínimos históricos de 0,18%. Por arrasto, também as yields dos países periféricos, com exceção da Grécia, caíram para mínimos históricos, com destaque para a Espanha, cuja yield a 10 anos caiu para os 1,2%, e para Portugal, cuja yield também a 10 anos caiu para 1,7%. Nos Estados Unidos, o trimestre foi igualmente de ganhos. Os Treasuries acabaram o trimestre abaixo dos 2%, com as obrigações suportadas, por um lado, por indicadores macroeconómicos relativamente fracos e também pela forte subida do dólar e pela forte procura de dólar. Por fim, nos mercados cambiais, tal como referido, o trimestre foi marcado sobretudo pela subida do dólar, suportado pela perspectiva de subida das taxas de juros. O dólar subiu, quer face ao euro, quer face ao iene, cerca de 12% no trimestre, e o índice de referência, o Dollar Spot Index, subiu cerca de 9% para o valor máximo dos últimos 12 anos. A alocação de ativos recomendada mantém-se estruturalmente inalterada face àquilo que dissemos no início do ano. Com efeito, a nossa preferência mantém-se pelas ações face às obrigações e, entre as ações, mantém-se a nossa preferência também por ações europeias. Esta preferência assenta sobretudo em 3 principais fatores. Em primeiro lugar, em termos macroeconómicos, a maioria dos índices de confiança PMI apontam por uma possível revisão das estimativas de crescimento económico para a zona euro, que, em última análise, também deverão ser traduzidas em crescimento de resultados das empresas. Em segundo lugar, na nossa opinião, a diminuição das taxas de juros e das yields e dos prémios de risco dos países periféricos também deverão continuar a suportar a tendência de subida das ações. Em terceiro lugar, e apesar das fortes subidas dos últimos meses dos mercados europeus, a verdade é que a underperformance destes mercados face aos Estados Unidos continua a ser bastante significativa. Por exemplo, se compararmos em dólares, nos últimos 5 anos, o Eurostoxx 50 encontra-se praticamente inalterado, enquanto que o índice S&P 500 valorizou cerca de 77% nos últimos 5 anos. Relativamente à componente obrigacionista das carteiras, não foram efetuadas alterações no último trimestre. Na nossa opinião, as yields continuam a oferecer pouco potencial de rendibilidade, pelo que, na nossa opinião, o foco deverá continuar a ser a diversificação e a gestão do risco de taxa de juros. Por último, e apesar de termos reduzido um pouco a exposição neste último mês de março, mantemos a exposição ao dólar americano, por considerarmos que, por um lado, a liquidez abundante e, por outro lado, a repressão das taxas de juros continuarão a obrigar os investidores a procurar rendibilidade e yield noutras divisas, nomeadamente no dólar americano.